Começa a falar, começa a clamar assim: Jesus, preenche esse vazio. Preenche esse vazio. Eu não sei como você estava, eu não sei como era a sua relação com Jesus até hoje, mas começa a clamar a Ele: Jesus, preenche a minha vida. Preenche esse vazio. Preenche. A minha vida só mudou a partir do momento que essa presença ela entrou no meu quarto. Essa presença que não deixa a gente parado, que faz a gente chorar, que a gente não se aguenta. A presença de Jesus vale mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer coisa no mundo. Jesus, Ele está acima de todas as coisas. Declare isso. A presença de Jesus vale mais do que tudo nessa vida. Mais do que tudo nessa vida. Não existe nada mais importante do que a presença de Jesus em nossas vidas. Pede, Espírito Santo, enche-me. Enche-me de Ti. Enche-me de Ti. Esvazia-me de mim. Esvazia do meu eu. Esvazia da minha carne. Esvazia dos meus sentimentos que não Te pertencem. Esvazia-me da sujeira. Enche-me de Ti. Começa a pedir: Espírito Santo, enche-me de Ti. Transborda-me até para que não haja espaço para mais nada. Nome de Jesus. Aleluia, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se dependendo de mim, eu ia ficar aqui a noite inteira, só adorando o Senhor, só aqui recebendo essa unção, fluindo nessa unção. Há uma unção muito forte aqui. E essa unção ela vai fluir na sua casa, já está fluindo na sua casa. Transborde, abra o seu coração. Dê total liberdade, Abassore e canta larabassore. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero que você feche seus olhos aí onde você está, para a gente orar agradecendo ao Senhor. Antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de convidar o Bispo Danilo. A gente vai bater um papo, convidei ele para ele contar um pouquinho da história dele, do testemunho, que é fortíssimo na sua história de vida. E algo que Deus tem me falado sobre esse culto, Deus tem me falado muito sobre um próximo nível, um next level, né? Um próximo nível, para que a gente possa se aprofundar mais em Deus, a gente possa aprender mais, a gente possa se conectar mais com Deus. E antes dele vir aqui, queria que você fechasse seus olhos aí para a gente agradecer. Senhor Jesus, Pai, nós Te louvamos e nós Te damos toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade neste lugar. Este culto é do Senhor, Jesus. Esse culto é do Senhor, o Senhor lidera, o Senhor governa. Do nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos transmitir tudo que o Senhor tem falado em nossos corações, tudo que o Senhor quer ministrar hoje, nós possamos transmitir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o Bispo Danilo para vir aqui, para a gente conversar um pouco. Glória a Deus. A maioria aí já conhece. Aleluia. Shalom, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Alegria, né? Prazer estar aqui mais uma vez. Bom, prazer ter o Bispo, que é meu primo, né? Meu primo aí. Idade pra ser tio, mas tá bom. Ah. Tu dizes, né? Tu dizes. Mas glória a Deus. E eu mandei mensagem pra ele hoje, porque a gente pudesse bater um papo, né? E ele contar um pouco da história da vida dele. Como é que foi até ele chegar aqui, até ele ser quem ele é hoje, o que ele pretende, né? Daqui em diante, o que ele vislumbra, qual é a visão que Deus tem dado a ele, o seu propósito, os seus sonhos, os seus projetos, que possa compartilhar, né? Que eu vejo que isso eu vejo que Deus tem falado muito comigo sobre um próximo nível, assim, da gente
parar de viver no natural, assim, a gente parar de observar, a gente só prestar atenção no que está vivendo nesse mundo que nós estamos hoje, né? Durante aí já não sei quantos meses de pandemia, e muitas das vezes a gente fica muito agarrado aos problemas, as situações são adversas, e Deus tem falado muito comigo: Mateus, não olha mais para as adversidades, não olha mais para o natural. E eu tenho falado: Deus, eu não quero mais viver pelo natural, quero começar a viver no sobrenatural, quero começar a enxergar com a tua visão o que o Senhor tem para a minha vida. E aí, conta aí para nós um pouquinho aí da sua história, como é que começou, como é que foi sua infância. Conta aí para nós. Aleluia. Então, querido, falar da infância é difícil, né? Faz tanto tempo. Mas não é complicado. Minha infância foi uma benção, assim. Brinquei muito de bola, apesar de ser ruim de bola. Brincava até de noite, até à noite, assim, altas horas. Então, foi muito bom. Minha família tinha um rancho na beira de um rio. E todo final de semana minha mãe ia lá e fazia farinha, fazia polvilho. Então essa é um tempo bom, né? Precioso. Uma boa memória, né? Quê? Uma boa memória aí. Foi um tempo precioso. Boa recordação. A minha mãe, assim, ela é evangélica, né? Hoje a minha mãe é pastora. Minha mãe, muito preciosa. Não sei se ela está assistindo, mas um beijão para minha mãe. Só que o meu pai, ele não era evangélico, né? Meu pai não era cristão. Sim. Minha família, do lado da minha mãe, todo mundo hoje serve a Deus, acho que... Mas também não é muitos, né? Pode contar. Conta nos dedos. Contar não passa de uma mão, né? Família grande demais. A gente não passa de uma mão. Então o meu pai, ele tinha um problema, sabe? Meu pai tinha um problema com álcool. Meu pai era alcoólatra. E toda vez que ele bebia, ele se transformava. Sim. Se transformava num homem muito violento. Então, a minha casa era boa quando meu pai não estava. Sim. Então, assim, eu tenho boas lembranças, mas também tem um lado que não foi tão positivo. Sim. Quando meu pai chegava o terror em casa, né? Ele tinha que sair fugindo. Ele era muito violento. Então eu vivia a violência doméstica, né? Eu pude perceber isso. E então essa relação com seu pai foi conturbada, assim. Não foi uma relação boa? Ou era nesses momentos específicos? Eu era assim, uma criança, né? Eu era assim, pouco tempo, né? Não sabia administrar bem. Eu sei que foi criando assim aquela autodefesa, né? Eu queria defender minha mãe, eu queria defender a família. Então, por muitas vezes eu até revidava com meu pai, mas ele era muito forte. Meu pai era um militar. Sim. E ele sempre tinha mais força. Você tinha quantos anos? Eu lembro, acho que foi entre 9, 7, 8, 9. Era bem novinho. Foi essa fase. Então, teve um ódio por causa dessa situação, foi levantando um ódio muito grande pelo meu pai, né? Minha mãe era uma benção, minha mãe lutava pra caramba. Minha mãe, sim. Todo o dinheiro das vezes do meu pai ficava nas bebidas, né? Mas meu pai não deixava faltar nada em casa, assim, comida, mas roupa. Minha mãe tinha que trabalhar escondida do meu pai como empregada para poder dar roupa para nós, para a gente pudesse se vestir melhor. Então minha mãe era uma guerreira, assim, nunca deixou. O que nos sustentou, que me sustentou, né? Sim. Para que algo pior não acontecesse, foi sempre a minha mãe. Mas o ódio foi crescendo no meu coração. Eu lembro um episódio que eu jurei meu pai de morte, sabe? Eu falei assim, vou matar meu pai. Com 9 anos? 7 para 9 anos? Não, isso já era uns 10 velho. anos, 11 anos. Meu pai pegou tinha um pedaço de tábua, né? Sim. Acho que a minha mãe, ele foi pegar para bater na minha mãe, e minha mãe foi revidando ali, segurando. Eu nunca esqueci dessa cena. E naquela, dividindo força, ele soltou, né? E agrediu ela. Uhum.
E quando eu vi aquilo, eu falei para ele assim: vou te matar. Eu juro pela minha vida que eu vou te matar. Uma criança. Esperei ele dormir e peguei aquela mesma tábua e dei umas ripadas na cabeça dele, sabe? Minha mãe falou: foge, menina. Eu fugi. Fugi. Talvez pareça engraçado, né, essa história, mas mostrava o quanto eu estava, como era a realidade, sendo transformado. Aquele ambiente, né? Aquele ambiente. E minha mãe lutando em oração. Eu cresci nos bancos das igrejas, dormia nos bancos da igreja. Minha mãe lutando pela nossa família, pelo casamento dela. Ela nunca desistiu. E aos 12 anos meu pai faleceu. Sim. E foi uma marca muito grande. Mas quando eu recebi a notícia que ele faleceu, eu fiquei até alegre, sabe? Fiquei assim: puxa, agora acabou o problema. Acabou esse tormento, né? Só que o meu ódio por ele não morreu, né? Foi aumentando. Ficou aquela situação, né, na minha alma. Situações, né? E eu era uma criança, eu não sabia administrar aquilo, Sim. né? Se tornei adolescente, eu não sabia administrar aquilo, aquele ódio, né? Ele fica internalizado, mas ele vai manifestar de outras formas. Sim. Manifestou rebeldia, né? Ignorância, raiva. E todas as vezes que nós temos isso, a gente tem que ter um escape, né? Como a gente não sabe administrar, a gente acaba de uma se forma. escapando, né? Procurando Sim. algo para um refúgio. Foi quando eu sempre estava na igreja. Batizei aos 12 anos, ficando na igreja até 15 anos, 16. Sim. Foi quando eu saí um pouquinho da igreja. Mais ou menos quantos anos? Acho que eu tinha uns 15 anos. 15 anos, aproximadamente. Um pouco mais novo que eu. Eu lembro do Danilo, às vezes, a gente ia poucas vezes para Pires do Rio, mas eu lembro, eu ia lá para casa dele, a gente jogava videogame, era roqueiro, todo aquelas camisetona preta, calça preta, tudo largona, roqueirozão. E não é esses rockzinho não, era os metalzão mesmo, né? Era pesado, Slipknot, System of a Down, né? Aí você imagina, né? Você olha hoje, você nem imagina, né? Não. Você nem imagina como é que era. Acho que quem tá assistindo nem sabia disso. Nem sabia. Eu lembrava disso. Hoje eu tava lembrando disso, que eu ia pra lá e jogava o PlayStation lá na sua casa. Mas assim, Danilo, como é que foi essa sua adolescência, né? Igual você falou que você teve todo esse trauma, toda essa situação na sua família, com seu pai, esse relacionamento que praticamente não existiu, né? Um ódio que cresceu dentro de você. E como foi, assim, igual você falou, que você não... Para uma criança, crescer com isso em um ambiente como esse, é muito difícil de administrar. Não consegue a maioria das crianças, né? Não consegue, e a criança é muito sensível. Às vezes o adulto, o pai e a mãe acham que a criança não está percebendo, não está vendo, mas ela absorve tudo aquilo, todo aquele ambiente, xingamento de ver o pai batendo na mãe. E assim, quando você se tornou adulto, como isso te afetou? E até que momento isso te afetou? Então, eu não conseguia administrar esses sentimentos, né? Porque a gente vai construindo a nossa personalidade, o nosso Sim. temperamento. E para que seja construído de uma forma boa, se dizendo, é necessário sim um alicerce, né? Sim. Um bom alicerce, uma boa estrutura. Certeza. E eu me tornei um jovem seguro, né? Tornei um jovem que se refugiou nas bebidas, se refugiou nas drogas. Não quer dizer que todo mundo que passa por isso, que essa história minha não é uma minoria, né? Reage da mesma forma, mas eu me reagi dessa forma, né? Sim. Eu comecei a crescer a alguém que eu não era. Queria ser alguém assim, apresentar uma pessoa que eu não era. Na verdade eu não era. E fui me refugiando, se escondendo nestes lugares, saí da igreja e comecei a viver uma vida secular. Sim. Sem buscar a Deus, sem ter comunhão com Deus. E quando nós afastamos de Deus,
é como se as maldições familiares, né, tomassem posse da gente. Porque o meu pai era alcoólatra, né? Eu comecei a beber e ainda fumar maconha, né? Então assim, as coisas vão se agravando. Um abismo chama outro abismo. Então o ódio que eu tinha do que meu pai era, estava me transformando, estava me levando a ser uma pessoa como ele. Então assim, esse foi um tempo assim difícil, mas eu não sabia administrar minhas emoções. Eu me sentia muito rejeitado e qualquer coisa assim a gente se refugiava. Então era mais ou menos isso. E o diabo, Jesus é psicólogo, né? Mas o diabo talvez saiba trabalhar muito nas nossas emoções. Muito. Porque a gente sabe que as pessoas ficam possessas de demônios. É um cárcere, né? Mas eu creio que existe um cárcere poderoso que Satanás usa. São os traumas. É verdade. Porque pessoas, elas ficam com traumas, elas não saem dali. É como se elas ficassem naquele trauma, naquele ódio, ela fica presa ali, aquilo transforma em muitas emoções negativas e ela não consegue avançar na sua vida. Ela parece que fica um círculo de derrota, onde ela começa a vivenciar as mesmas coisas o tempo todo. É verdade. Ela pensa que às vezes ela pensa que é a escola que ela está, às vezes ela pensa que é a família que ela está, às vezes ela pensa que é o pai, a mãe que ela tem, mas o problema é interno. É interno. Ela vive aquela rejeição constante, não por causa o ambiente rejeita ela, mas ela acaba traduzindo aquele ambiente como se estivesse rejeitando ela. É muita verdade o que você falou, porque graças a Deus eu não vivi nem de perto isso na minha vida, no ambiente. Graças a Deus cresci com o pai, com a mãe, que servos de Deus desde que eu me entendo por gente. Sempre deram grandes exemplos, mas certas situações na minha vida, por certos momentos, aconteceu isso, eu fui guardando, né? Eu lembro que eu até fui na época eu fui na psicóloga, eu ia na psicóloga, fazendo tratamento, e, cara, era a única vez que eu chorava muito. Eu chorava muito, porque tem todo o estudo, toda uma técnica que faz com que a pessoa ela enxergue o que está acontecendo dentro dela, né? Enxergue o que ocorreu para que ela chegasse até aquele momento. E eu lembro que eu começava a falar, aí ela fazia uma pergunta e eu começava a relembrar certas situações, me levava, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me libertar daquilo, né? Eu chorava, eu começava a enxergar quem eu era, coisas que estavam guardadas, e ela falava que tudo aquilo que tinha acontecido, situações, diversas situações, por mais que outras pessoas vejam ou não, isso é muito pequeno, né? Isso não é possível que afete, mas foram um acúmulo de situações que a gente vai guardando e a gente cria esse mecanismo de defesa, né? Igual você falou, acaba escapando em bebidas, em droga. Aconteceu isso comigo, mas e o que te fez sair de tudo isso? O que te fez se libertar de tudo isso? Puxa, é obra do Espírito Santo, sabe? É obra de Deus. Eu acho que 18 anos, tava aí completar 18. Eu fui para uma rave lá em Goiânia. É uma rave que tinha muita gente, sabe? E eu fui com alguns amigos, eu não sei o que aconteceu, que era muita gente, sei que esse povo sumiu. E o contato naquele tempo não tinha, né? Assim, aí eu, vou embora. Amanheceu, vou embora. Tava ali meio pouco chapado ainda. Aí pra quem conhece Goiânia, sabe que tem uma saída ali saída pra Caldas Novas. Tem um viaduto, né? Aí era o lugar mais perto, era no autódromo ali, que tinha tido a festa. Aí eu fui pra lá pra pegar o ônibus. Peguei um táxi, sentei lá e fiquei esperando o ônibus passar. O ônibus que ia para Pris do Rio. E isso era uma semana antes do carnaval, né? Aí tava numa expectativa pro carnaval, porque era um tempo muito bom para consumir droga, vender droga, né? Assim, aquele negócio que a gente
estava na expectativa, eu estava na expectativa, esse Sim. vai ser o carnaval, né? E eu sentei ali já planejando isso, né? Como é que seria, como é que ia fazer, quais contatos eu tinha que fazer, estava começando a semana e tal. E de repente, do nada assim, como se fosse um estralo, eu comecei a sentir saudade da igreja. Do nada. Tipo assim, sabe? Aí, mano, eu comecei a chorar. Que legal. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo comigo, aí? Por que eu estou chorando? Do nada. Do nada, como se fosse um estralo assim, como fosse assim. Como fosse Deus, Jesus, com os discípulos do caminho de Emaús, chegando na casa dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus, né, pegou o pão, partiu o pão, abençoou e sumiu, e eles viram, realmente era Jesus. Então eu comecei ali a me quebrantar, e eu lembrei do tempo que eu ia para a igreja, do tempo que eu dormia nos bancos da igreja, dormia, ficava na igreja, brincava, lembrei da salinha, do tempo da salinha, lembrei do tempo que os irmãos iam para o monte orar, e eu ia para lá orar com eles, e aí foi trazendo aquela saudade, É lembrança. tá, da igreja. Eu entrei dentro do ônibus, cheguei na minha casa e falei para minha mãe, e todo carnaval, nas igrejas de Cristo lá do Goiás, elas iam para um congresso chamado Comic. Eu falei assim, mãe, eu vou para o congresso, né? Eu vou para o congresso. Aí eu fui e procurei uma igreja que eu tinha ido. Assim, aí falei com o líder o líder de jovens, assim, eu quero ir lá para o congresso. Vocês deixam eu ir? Eles falaram, não, você não vai não. Não deixaram. É porque eu dava muito trabalho, sabe? Era um problema. Então assim, a minha história, né, do tempo que eu estava na igreja já dava trabalho já, né? Sim. Então assim, eu era problemático, né? Não fazia bagunça, mas dava muito problema. Aí eles não me aceitaram. De jeito Não nenhum. me aceitaram. Não, você não vai não. Você não vai. Aí foi quando a outra igreja, que era a Casa da Fé, ela ia também, só que ela ia só um dia. Só um dia. E eu fui. Quando eu cheguei lá, nós chegamos assim, tinha começado o louvor. O jeito que eu sentei, eu chorei o culto todinho. Uau. Todo culto, eu passei o culto chorando, assim, chorando. Me acabando de chorar. Eu tinha uma namorada, ela ficou desesperada, sabe? O que está acontecendo com você? Mas eu me acabei de chorar. Meus olhos incharam de tanto chorar, o culto todo. Aí tinha que tínhamos que voltar. Meus colegas me encontraram, alguns amigos foram. Rapaz, você não presta não, você está fumando maconha aqui no congresso. Que meu olho estava trincado, assim, vermelho, mas era de quebrantamento. Que legal. Uau. Quebrantamento. E voltei para casa, e no outro dia de manhã eu voltei para o congresso. Fui no dedão, fui na carona mesmo. Fui lá, saí, eu falei assim, mãe, eu vou lá para o congresso. Aí eu fui, arrumei minhas malas e fui. Conseguiu de carona. Fui de carona, ali em Silvânia, cidade pertinho ali. Cheguei lá, participei do congresso. Daquele dia eu compreendi que o mundo não valia mais a pena para mim. Aquele era seu lugar, né? Era, e voltei. Foi assim minha conversão. Uau. Não foi de mim, não foi da minha vontade. Eu não busquei a igreja, Que forte. mas o Espírito Santo me visitou. E eu creio que foi a ação da minha mãe, da minha avó, que quebrou o poder do diabo na minha Com vida. certeza. O Espírito Santo invadiu a minha mente. Com certeza. E essa foi a minha conversão. Acho que pode chamar de conversão, ou estava desviado e voltei, mas foi isso. O seu encontro real, assim, né? Experiência, Foi assim, minha experiência de transformação. transformação. De querer ficar com Deus. Agora, a transformação da nossa alma, ela é progressiva. Um processo, né? Ela é crescente. Eu acho que Eu as vejo que- lutas, as circunstâncias que marcaram as nossas vidas, que a gente vai amadurecendo, a gente vai fazendo uma gestão melhor das nossas emoções, e o Senhor vai nos mostrando o caminho.
A partir daí começou um processo de cura na minha alma. Começou um processo de cura na minha vida, né? E é isso. E é um processo, né? Igual você falou. Hoje eu vejo que muitas vezes a gente quer pular esses processos, né? Que acontecem na nossa vida. A gente quer adiantar, mas Deus vai tratando. É algo que eu até falo todo dia que eu vou orar, todas as vezes que eu vou orar, eu começo, Deus, tira todo o resquício daquele velho Mateus. Porque, cara, a gente tá aqui, a gente tá orando, a gente tá pregando, a gente tá falando de Deus, mas tem horas que parece que a nossa carne, ela quer falar mais alto, né? Aqueles sentimentos, eu sempre oro, Deus, retira de mim todos os sentimentos que não te pertencem. Todos aqueles sentimentos que estavam no velho Mateus, eu não aceito mais na minha vida. Porque eu vejo que o diabo, ele tenta contra-atacar, fala assim, cara, você não tem jeito. Por mais que você tente, isso vai querer voltar para você. Sim, e eu vejo que é constante, nós temos que orar, pedir a misericórdia de Deus. Deus, nos muda, né? Eu peço a Deus todos os dias, Deus, me muda, me transforma, me molda, não deixa ficar nem resquício desse velho homem. E é igual você falou, é um processo, né? Constante. A gente vai gerindo. Hoje eu, além de bispo, é psicólogo também, né? Verdade. E já abriu o consultório e abri o consultório agora, né? Não deu certo. Então, quando eu formei, eu acho que fiquei uns 6, 7 meses, sabe? Uhum. Aí logo eu fui enviado para a igreja de Taquaral. Aí meio que esse deu uma desejo adiada profissional, né? Ele foi me apagando e dediquei muito ali à obra. Sim. Aí agora eu tô estudando, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu tô fazendo umas especializações, umas atualizações, Glória mas é o propósito, sabe? É o propósito. E bispo, então, como você falou, você teve esse encontro real com Jesus, né? Que foi um estralar de dedos, o Espírito Santo te chamou de volta. E aí hoje você casou, tem 2 filhos, tá liderando uma igreja linda. Mas assim, por mais, igual você falou, muitas das vezes, tudo isso que você sofreu na sua infância, diversas situações, sentimentos, muitas das vezes, o que te fez assim, virar a chave para uma nova visão do que Deus estava falando para você, assim, virar a chave, não se prender. Eu vejo que muitas das vezes, assim, muitas pessoas que têm uma história parecida com a sua, ou tiveram histórias até piores, utiliza disso, de situações que ocorreram na sua vida, para se apagar, para se usar como um vitimismo, e acaba se impedindo do que Deus quer fazer na vida delas, impedindo o que Deus quer fazer na vida delas, não deixa que Deus liberte completamente, sabe? O que te fez assim virar a chave? Então, eu creio que Deus vai criando uma estrutura dentro de nós, mas a gente tem que entender algo, que servimos um Deus de futuro. Amém. Você nunca vai ver na Bíblia Deus usando uma pessoa falando do passado. É verdade. Se você vê os homens de Deus, sempre, as pessoas não eram perfeitas. É verdade. Jacó não era perfeito. Quando Deus visitou Jacó estava fugindo do seu irmão, porque tinha se passado pelo irmão, tinha enganado o pai e tinha suscitado a fúria do seu irmão. Aí ele fugindo, ele era um fugitivo. Ele deita numa pedra e dorme. E ali ele vê a escada de Deus subindo e descendo, os anjos. Ele vai falar que a glória de Deus era terrível. Certamente, que lugar terrível é esse? Certamente a casa de Deus. Ele era tão crente, né? Que ele chamou a casa de Deus de terrível. Terrível. É quando as pessoas chegam na igreja e a palavra fala com elas, ela fala assim, mas que lugar é esse? Falou comigo, que loucura, né? Que tá falando de mim. Quem falou a minha vida para esse pastor? Assim,
quando a gente vai a primeira vez na igreja, as pessoas ficam assim assustadas, né? É verdade. O que é isso? O que está acontecendo? Mas é bom. É verdade. É um lugar bom. Mas Deus visita Jacó e fala: a promessa que ele tinha dado para Abraão, que tinha dado Isaac, estava dando para Jacó. Jacó não era perfeito. Não era perfeito. Gideão não era perfeito. Medroso, covarde, receoso. A Bíblia diz que Moisés estava refugiado, era assassino, não sabia de sua identidade. Então ele era hebreu, foi criado como príncipe Do Egito. não se encaixava como príncipe do Egito, então foi morar com os hebreus, tentou governar os hebreus, matou um egípcio, os hebreus não aceitou ele, então ele vai lá e se esconder em Midian. Em Midian ele não era hebreu, não era egípcio e nem era nada Não lá. tinha identidade. Então ele estava com 80 anos, fugindo, sem saber quem era. E Deus vai lá e fala com Moisés e fala assim: olha, eu tenho um futuro para você. Eu tenho um futuro para você. Eu? Não, Senhor. Eu não quero esse futuro. Quando Deus vai tirar o povo dele, Deus fala assim: eu tenho um futuro para vocês. As pessoas que saíram do Egito, elas começaram a pensar mais no passado, lá no Egito. A mente delas estava no Egito. É verdade. Deus fez o povo passar 40 anos no deserto, Mateus. Deus fala que foi o seu pecado, mas eu creio também que Deus estava querendo criar uma nova cultura que não era a egípcia na vida do seu povo. É verdade. E essa nova cultura era uma cultura que visualizava o futuro, porque quem tinha uma mentalidade olhando para trás, ele teve que morrer no deserto, porque ele não servia para entrar no futuro, na promessa de Deus. Então nós servimos um Deus de futuro. Amém. Nós servimos um Deus que fala uma promessa para você. Nós servimos um Deus que te dá um destino, te dá um propósito. Ele não fala o caminho, mas ele fala que você vai chegar. Porque imagina se Deus falasse para José: José, vem cá, eu quero que você seja o governador do Egito. Claro, Deus, a maior potência, a maior nação, sim. Império que existia. Eu quero que você seja o governador do Egito. Mas algo vai acontecer. Eu vou fazer com que seus irmãos te odeiem. Você seja vendido. E no ódio deles eu vou fazer que eles lancem você, eles tentem matar você, mas eu não vou permitir. Você vai ser lançado em um poço. Aí lá no poço eles decidem então te vender. Você vai ser como isso, você vai ser escravo lá na casa de um homem poderoso. Você vai prosperar lá. Você vai ser o chefe da casa dele. Porém, talvez José até ficou legal, até que enfim, Senhor. Porém, você vai ser a mulher dele vai dar em cima de você. Você vai manter sua santidade. Você vai ser injustiçado. Você vai para a cadeia. Você vai limpar a cisterna. E lá, naquele lugar, eu vou te dar a conexão para o palácio. Quer dizer para você, queridos, Foge. que a conexão para você crescer não está em sua força, não Amém. está aonde você está, não está nos palácios, não está nos melhores lugares. A conexão que Deus vai te dar pode Amém. estar nos lugares mais simples que existe. Então José tem uma conexão. Se Deus falasse para José, você acha que José ia? Jamais. Não, Deus deu um sonho para José e falou: José, é o seguinte, mano, vai. Então Deus, ele aponta o destino para nós. Deus é um Deus de futuro. Então o que me fez vencer? Eu tive que entender que o meu Deus é um Deus de futuro. Amém. As minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas rejeições, eu não sou diferente dos homens de Deus que se levantou. É verdade. Eu não sou diferente de Gideão. Eu não sou diferente de nenhum. Eu não sou diferente. Deus levantou uma prostituta para ser descendência de Jesus, ser a bisavó de Davi. Porque Deus não está olhando para o que nós somos. Deus está olhando para o destino que podemos cumprir. Amém. Quando nós nos submetemos à sua vontade. Amém. Então Glória sim, a Deus. nós devemos entender que nosso Deus é um Deus de futuro, mano. Amém.
O nosso Deus é um Deus de futuro. Jesus disse assim: olhem firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Jesus disse: nesse mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Agora eu te pergunto, onde está Jesus? Hoje Jesus está onde? Está em nós. Está à direita de Deus Pai. Sim. Jesus está à direita de Deus Pai. Para onde Ele manda a gente olhar? Olhem para o autor e consumador da vossa fé. Para o alto. Quando você está olhando para o seu passado, normalmente você tem uma postura sempre assim. Quando você está triste, qual é a sua postura? Quando você sente rejeitado, qual é a sua postura? Quando você chora, ninguém chora assim, cabeça erguida. É verdade. Jesus está falando: olhe para mim. Olhe para mim. Jesus está em um futuro. Jesus está na glória. Ele disse assim: eu vou preparar, não fiquem tristes, eu vou preparar morada para vocês. Amém. Jesus disse assim para os seus discípulos: Jesus disse: ó, quem quiser me seguir, tem que me amar mais a mim. Tem que amar mais que seu pai e sua mãe. Amém. Jesus, então, algumas pessoas vão dizer: Senhor, eu quero te seguir. Tudo bem, pode vir. Não, mas espera um pouquinho, que eu tenho que enterrar meu pai, minha mãe, tenho que despedir da minha mãe. Jesus disse assim: não dá tempo, porque eu estou caminhando, estou indo. Se você quer andar comigo, eu estou no meu chamado, no meu ministério. Não dá tempo para você olhar para trás. Você tem que ir. Amém. Jesus, Ele vai apontar o destino. Então, se você valorizar mais as suas emoções, mais seus sentimentos do que o seu destino, você não cumpre o seu destino. Glória. Se você valorizar mais o seu passado do que o seu futuro, você paralisa no presente. Glória então, Deus é Deus de futuro. Amém. Deus não está se preocupado com quem você é hoje. Se você é falho, se você não sabe pregar, se você não sabe cantar. Não, Ele está preocupado que você coloque a sua vida em suas mãos. Glória a Deus. Porque o resto Ele faz. Aleluia. Ele te capacita, Ele te transforma. Glória a Deus. É isso que o Senhor faz conosco. Ele é um Deus de futuro. Amém. Ele é um Deus do futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. O que Ele Glória foi a no Deus. passado, sempre apontou um destino de futuro para a sua nação, para o seu servo. O chamado de Abraão foi apontando o futuro. O chamado de Isaac foi apontando o futuro. O chamado de Jacó apontando o futuro. O chamado de José apontando o futuro. E assim todos os homens que o Senhor chamou, sempre apontando o destino. Disse para Pedro: você será pescador de homens. Ele falou para Pedro: era um pescador, um homem simples. Disse: ó, você tem um futuro. Jesus nos chama apontando o nosso destino. Então nosso Deus é um Deus do futuro. Amém. Por isso que Ele diz: olhem para mim. Não dá tempo de olhar para trás, não dá tempo de olhar para baixo, não dá tempo de olhar para os lados. Você tem que olhar para Ele firmemente. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Fui muito abençoado. E queria que você orasse pelo pessoal, pelas pessoas. Eu vejo que há muitas pessoas aí hoje, além dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, que já está passando, já passou praticamente, mas ficou os resultados. Muita gente doente emocionalmente, não só fisicamente, mas emocionalmente, com ansiedades, muitos desses sentimentos, muitas pessoas enclausuradas assim pelo medo, ataque de pânico, ansiedade. Igual esses dias um colega meu, eu estava no hospital lá atendendo, de repente apareceu o nome dele, só que a outra médica atendeu. Eu mandei uma mensagem para ele: oi, o que foi? Tá tudo bem? Falou: rapaz, tive um ataque de pânico novamente, e essa ansiedade demais que a gente tem. Eu falei: pois é, cara. Eu comecei a relatar, eu falei: eu sofri disso, tive algo parecido com isso. Mas você sabe qual que é o caminho. Ele sabe, ele conhece a Deus. Eu sei, mas é muito difícil. E eu vejo assim que muitas das vezes as pessoas, elas sabem o caminho. A pessoa sabe o caminho, ela sabe, cara, se eu entregar minha vida para Jesus, se eu entregar abrir meu coração para Jesus, Ele vai me transformar. Mas a pessoa não tem coragem. Ela prefere não dar o passo, ela prefere só abrir a perna, mas ficar com a outra perna olhando para o passado. Ficar presa nas circunstâncias,
não quer mudança, não quer transformação completa. Ao mesmo tempo ela, cara, eu quero ir para um próximo nível, mas eu não quero abrir mão da minha ideologia, não quero abrir mão do que eu penso, eu não quero abrir mão das minhas atitudes. Eu lembro que no dia que eu sempre conto isso, no dia que eu saí do encontro no domingo, eu lembro que a gente fui jantar com a Gabi, e a gente contando, e eu lembro que eu falei para ela assim, mas eu não vou abrir mão de ficar tomando minha cerveja, não. E é incrível que no outro dia, tive um encontro, uma experiência única com o Senhor dentro do meu quarto. E a partir daquele dia, é como se aquele velho Mateus, aquelas velhas atitudes não fizessem mais sentido para mim. E foi a partir daí que eu comecei a caminhar para um próximo nível. Comecei a chegar mais perto, mais próximo do que Deus quer para minha vida, tem para minha vida, o propósito dele para minha vida. E eu quero que você ore pelas essas pessoas, liberando essa unção, da mesma forma que você foi transformado, da mesma forma que Deus tem te dado essa graça, essa unção, que essa mesma unção possa ser liberada na vida dessas pessoas, né? Porque se Deus te levantou, se Deus te tirou lá de Pires do Rio, aquele menino lá de Pires do Rio, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de tristeza, ansiedade, muita coisa guardada, uma infância conturbada, uma adolescência conturbada, porque hoje nós temos diversas pessoas nessa mesma situação, que cresceu em um lado dessa forma, e hoje se encontra sem saída, começa a pensar, mas cara, eu não dou conta, né? Assim como Gideão, eu sou o menor da minha casa é a mais pobre, não tem como eu sair daqui, não tem como eu sair desse lugar, não tem como eu chegar a um próximo nível. Eu quero que você ore pela vida dessas pessoas, declarando, glória a Deus. Aleluia, vamos orar então. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, muitas vezes, igual você falou, né, Mateus? Às vezes as pessoas elas querem ser boas para ser aceitas por Deus. É verdade. Elas querem assim, não, quando eu for assim, aí eu vou me entregar. Eu tenho que ser perfeito, né? E essa não é a missão de Jesus. A religião talvez apresente essa aparência. É verdade. Você tem que ser bom para ser aceito. Tem que ser perfeito, né? Não. O Senhor nos aceita como nós somos. E quando nós nos rendemos aos seus pés, começa a nossa transformação. Amém. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que só pedir. Eu tenho que falar, Jesus, me ajude. Senhor, me visite. Senhor, me cura. O Senhor está pronto para ouvi-lo. O Senhor está pronto para te aceitar. Você pode ser como Jacó, um enganador. Você pode ser como Gideão, um rejeitado. Você pode ser como Raabe, uma prostituta que entrou na galeria da fé. Você pode ser como Sansão, que está na galeria da fé. E Sansão era imprudente, não ouvia ninguém, teimoso, acreditava em si mesmo, mas no final da sua vida Deus o usou. Você pode ser qualquer uma dessas pessoas. Você pode ter outros problemas. Você pode estar com pessoas de suas famílias que estão com essa dificuldade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, levante a sua voz e fale assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite me coloco diante de Ti. A cruz do Calvário foi por amor a mim. Não foi para os santos, mas para os pecadores receber o perdão. E nesta noite eu peço que o Senhor me perdoe. Se você está orando por alguém, fale nessa noite: Senhor, visita o meu filho,
filho, visita minha filha, visita a minha casa, visita os meus filhos. Como eu estou aqui porque eu sou resultado de uma luta diária de oração. O Mateus da mesma forma está aqui porque é resultado de uma luta diária de oração. E como o Senhor me tocou, o Senhor vai te tocar tanto, vai tocar a sua família também. Senhor amado Pai e amado Deus, é no nome de Jesus que agora oramos pelos teus filhos e filhas, pedindo que o Senhor visite, Senhor, quebra os poderes do diabo, que amarra a alma, que amarra a mente, que amarra, Senhor, a vida espiritual. Senhor, quebra agora em nome de Jesus Cristo. Visita cada casa agora com sua glória. Visita cada ouvinte, cada pessoa que está nos assistindo com o teu poder, gerando uma transformação poderosa. O Senhor está te chamando, querido. Você tem destino, você tem chamado. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar para as ofensas, mas o Senhor te chama para olhar para o futuro que Ele guardou para você. Receba agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, curem sua alma, curem o seu corpo, curem suas emoções. O Senhor vai te visitar, quebrando toda raiz, todas as escamas que impede você de olhar o seu futuro, te impede você de ficar vendo a si mesmo, vendo as suas falhas. O Senhor quebra agora toda a estrutura do inimigo que te mantém cego, que te mantém sem entendimento. Como o Senhor, como Paulo teve as escamas da religiosidade, as escamas que o prendiam em olhar para si mesmo, quebradas. Assim o Senhor te visita, quebrando todas as escamas que te impedem de ver Jesus. Quebra todas as escamas que impedem de ver a glória, que impede você de ver o chamado, a luz do Senhor na sua casa. Assim como a sarça queimou e chamou a atenção de Moisés, assim como Jesus partiu o pão na frente dos discípulos de Emaús, o Senhor está te apresentando diante de ti. Assim como o anjo visitou Gideão, assim como o Senhor se apresentou a Jacó, o Senhor está falando contigo nessa noite, lembrando você das suas promessas, do seu chamado. Receba nessa noite a vitória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu bispo. Foi top. Shalom, querido. Fui muito abençoado pelo seu testemunho, pela sua história. Deus te abençoe. Shalom, queridos. Deus abençoe. Glória a Deus. Shalom, queridos. Nós estamos... Quem foi muito abençoado por esse testemunho, por essa história. Eu sei que um pouco do que a gente contou aqui, há muitas pessoas vivendo com isso. Há muitas pessoas com história de vida, com uma história de vida um pouco mais conturbada, ainda até mais conturbada do que isso, e tem se sentido presas, né? Eu quero que você comente aí nos comentários, você faça um pedido de oração. Eu tenho visto aqui algumas pessoas pedindo oração pelo seu filho, sua filha. Há muitos jovens hoje vivendo o que o bispo viveu, do que eu vivi há pouco tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa: você mãe, você pai, não desista de orar. Não desista de orar. Da mesma forma que a mãe do Danilo, do bispo Danilo, não desistiu em oração, a minha avó, que é a avó dele também, não desistiu em oração pela sua vida, pela vida dele. Não desista do seu filho. Da mesma forma que o meu pai, a minha mãe, não desistiu em oração pela minha vida. Não desista do seu filho. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido nesses últimos tempos, nesses últimos dias, mas eu quero te dizer: não desista, não desista, persista,
Assim como o bispo ministrou aqui um pouco, olha para o futuro. Os olhos fitos em Jesus. Os olhos fitos em Jesus. Para de olhar as adversidades. Para de olhar os problemas. Eu não sei o que é que você tem vivido, mas para de olhar as circunstâncias. Eu tenho orado a Deus, eu tenho falado a Deus, eu não quero mais viver esse mundo natural. Eu não quero mais viver nesse natural. Estou farto, eu estou cheio. Eu não quero mais viver só no natural. Que algo que Deus tem colocado bastante em mim é visão. Visão. Comece a viver pela visão que Deus te deu. Não confie nos seus olhos. Quando Samuel, Deus manda Samuel, você vai ter que ungir o rei de Israel. Vai lá na casa de Jessé e você vai ungir o rei de Israel. E Samuel chega lá naquele lugar e ele olha, ele já bate de frente com um cara grandão, bonito, forte. Certamente esse é o rei de Israel. Esse é o rei. Já vou ungir ele. Mas Deus já imediatamente já repreende. Samuel, não é esse o escolhido. Eu não olho como você. Eu não enxergo como você. Eu olho o coração. Eu olho o coração. Eu escolho pelo coração. Muitas das vezes a nossa visão ela é limitada. Nossos olhos só vê o que está na nossa frente. Mas comece a pedir, Deus, eu quero enxergar da forma que o Senhor enxerga. Eu quero ver o sobrenatural na minha vida. Por mais que as circunstâncias, por mais que esse momento atual não condiz, não tem como ser o que Deus está falando para você, não tem como ser a visão que Deus está te passando. Esquece os seus olhos, é isso que eu quero te dizer hoje, esquece. Por mais que você olhe assim para o seu filho, para sua filha, não tem como esse menino voltar, não tem como esse menino consertar, não tem como esse menino mudar. Meu casamento, não tem como meu casamento ser restaurado, não tem como meu esposo voltar, não tem como minha esposa voltar, não tem como minha família ser restaurada, minha vida financeira está destroçada, eu perdi o emprego. É algo que eu quero te falar hoje. Comece a olhar pela visão de Deus, pelo que Deus tem te mostrado. Comece a pedir, Deus, eu não quero ser mais enganado pelos meus olhos, pela minha visão limitada, pela minha visão humana, pela minha ótica humana. Eu não quero mais ficar limitado nessa minha visão. Eu quero olhar da forma que o Senhor vê. Eu quero viver o teu propósito na minha vida. Eu tenho lido muito Provérbios. Na quarta-feira passada eu falei isso, eu contei um pouco. E Deus tem me levado a ler Provérbios. A cada versículo, eu pego um capítulo e a cada versículo eu vou escrevendo o que Deus está falando para mim, o que Deus está me dando discernimento daquele versículo, daquele texto. E esse texto eu estava lendo hoje e falou muito ao meu coração. Fala assim, Provérbios 3, fala assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Honre a Deus em todos os sentidos. Honre ao Senhor em todos os sentidos da sua vida. Comece
a honrar em cada área, nas mínimas coisas. Honre a Deus, entregue o seu caminho. Glória a Deus. Nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Você que fez sua transferência, fez sua oferta, seu dízimo. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que nos assistiu hoje. Pai, nós agradecemos para todos aqueles que fizeram a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Que a tua bênção possa repousar em suas casas, repousar em sua família, que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Onde eles colocarem as suas mãos, eles serão bem-sucedidos. No nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Deus te abençoe.